Tá aqui. Oi, tudo bem? Como estamos? Testando os recursos aqui. Olá? Prof, a gente já inicia aqui. Certo. Tem alguma recomendação? Entrei agora só para ver se a gente tem alguma coisinha para Tá, conversar tá. antes ou tá tudo Aham. certo. Não, não. Sim, aham. Daí só esperar das 7 horas, que daí eu inicio e daí começa a gravação. Tá, caso eu queira colocar alguma imagem, alguma coisa, compartilhar a tela, como é que funciona? Porque eu fiz uma sequência de fotos que pode ser interessante. Imagens Uhum. de trabalhos Você meus, vai, assim, não é da isso. internet. Você vai aqui nesse ícone compartilhar tela aqui, ó. Tá, em cima Tirar uma aqui, foto e te achei. mandar. Isso. Aí é Deixa só eu abrir aqui o compartilhar. arquivo. Ok, eu vou abrir o arquivo aqui só para fazer um teste, ver se ele funciona. Eu vou ter que fazer uma pastinha, porque ele está na pasta das outras coisas aqui. Deu certo, prof? Estou testando aqui, peraí. Deixa eu Só arrumar daí ativa aqui. a tua câmera para ver se deu certo. Aham. Eu só estou organizando a pasta aqui, porque para não deixar Tá. outras coisas à vista. Ah, não, agora não. O computador pedindo para atualizar Iniciar, agora. atualizar. É, Não é um bom aham. horário. Não, 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 não. Selecione a guia para visualizar. Ah, mas é só o que está na internet, então. É, porque ele pede aqui para conferência, conteúdo da sua tela, janela do aplicativo. Ah, essa aqui. Vamos ver, compartilhar. Também tem uma outra janela aberta. Aham. Funcionou. Tá mostrando a imagem. Tá, mas e se eu quiser avançar a imagem? Ah, mudou a imagem aí? Deixa eu só baixar aqui para Sim, ver. mudou. Uhum. Tá, compartilhar tela. Vamos ver aqui. Janelas do aplicativo. Compartilhar. Uhum. Tá. Tá tranquilo, prof. Tá funcionando. Tá conseguindo ver aí, né? Eu abro outra aba aqui Aham, e já sim. vou passando aqui. Isso.
Tá, então já que a gente... Bom, na verdade não tem tempo, né? Tá começando agora. Eu já vou fechar as É, telas tem que aqui, esperar então. às 7 horas daí, que Aham, não eu vou entrou fechar nenhum aqui. aluno ainda. Eles entram às 7. Tá, tudo bem. Eu só vou Daqui 2 deixar, só queria minutos. mesmo deixar no ponto aqui, Tá. Uhum. né? Tá. Daí para eu tirar compartilhamento de tela, parar compartilhamento, desligar áudio, desligar vídeo, desligar áudio. Tudo certo. A hora que vocês quiserem é só me chamar, eu tô aqui, tá bom? Tá bom, professor. Vou desativar aqui rapidinho daí para esperar um pouquinho, tá? Ok. Bom, já deu 7 horas aqui. Vou iniciar aqui, prof. Olá, gente, muito boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos aqui ao vivo na nossa aula, com o professor Marcelo Silvério. Então, hoje a gente resolveu trazê-lo aqui, com o intuito de abordar alguns conteúdos relacionados à área de paisagismo, jardinagem. Sejam muito bem-vindos à aula, todos os alunos. Temos a Maria Fernanda aqui, boa noite para Josiane, para Jéssica. E o professor Marcelo, gente, ele, para quem não teve aula ainda com ele foi professor aqui no curso de mecanização e paisagismo e técnicas de jardinagem. Então, o professor Marcelo tem bastante conhecimento na área aí também. Ele é engenheiro agrônomo, né, prof? E, é, e tem bastante conhecimento e experiência na área de jardinagem também. Então, a gente resolveu fazer essa aulinha para a gente trocar umas ideias com o prof, abordar alguns conteúdos bem interessantes aí no paisagismo. Então, eu vou passar a palavra para o prof aqui. Prof, seja muito bem-vindo, e fique à vontade para falar, conduzir a aula como você quiser. E aí os alunos vão fazendo a interação aqui no chat, tá? E aí vou passando as perguntas para você. Ok, então. Então, boa noite a todos e todas. Eu me chamo Marcelo Silvério, né? Sou engenheiro agrônomo de formação, mas eu já mergulhei em várias áreas dentro da agronomia, né? Porque é uma área, felizmente, é uma área muito ampla que eu gosto muito do que eu faço e me dedico bastante na produção agrícola ecológica. E também na parte de paisagismo, né? No que se refere a paisagismo produtivo e também alguns projetos paisagísticos para algumas empresas e em alguns eventos também a gente atua, né? Fazendo a cenografia de teatros, de peças e outras
tantas ações aí que eu e a minha companheira, que é arquiteta, né, a gente desenvolve em união aí nesse processo. Então, assim, falando rapidamente um pouquinho sobre a minha experiência profissional que eu tenho na área de trabalho com paisagismo, desde já 2012 eu tenho atuado diretamente numa linha que a gente chama de paisagismo produtivo, que fica dentro da agroecologia, que é a parte da agronomia que eu atuo mais diretamente como profissional. Então, dou muita consultoria e trabalho muito com produtores agrícolas, pequenos produtores agrícolas, e é muito comum que esses pequenos agricultores eles se dediquem, né, a uma área ali, principalmente em torno das casas, para fazer um tipo de paisagismo que ele é altamente diversificado, né? Também conhecido como paisagismo biodiverso. Então, existem diferentes linhas de estudo dentro do paisagismo, vocês vão encontrar isso dentro dos livros, né? Mas na prática a gente vai vendo que existe uma maneira intuitiva de a gente se relacionar com os espaços e com as pessoas. E explorando essa maneira intuitiva, a gente vai entendendo também um pouco do gosto das pessoas, né? O que que elas querem, o que que elas esperam com aquele espaço. Então, o paisagismo, ele trabalha diferentes aspectos, né, não só do lugar, mas muito das pessoas que ali habitam ou frequentam aquele espaço. Ele vai ter diferentes objetivos, ele pode ser simplesmente para fazer né, um embelezamento, né, ou encenar um espaço, né, ou fazer uma ornamentação de alguma área, ou também como um espaço relaxante, como um espaço para produção de alimentos, para produção de plantas medicinais, que todas essas plantas têm grandes potenciais paisagísticos. A gente vai falar de uma linha de paisagismo aqui, que é a linha que eu atuo, que ela foge um pouco do paisagismo convencional. Muito vocês vão ver aí no material didático, né, ali sobre os estilos de jardins, né, jardim inglês, jardim francês, jardim japonês, e tudo isso é legal, é uma boa fonte de referência, né, até para a gente se comunicar com os nossos clientes, né, a gente precisa saber um pouco qual é o gosto de cada cliente, mas muito importante também é a gente exercitar essa observação e a sensibilidade, porque a gente tem que ser sensível aos gostos dos clientes, porque a gente tem que oferecer para ele uma solução no qual a pessoa faça parte do jardim e o jardim faça parte da pessoa. Porque se a gente tira essa conexão, se a gente separa essas duas coisas, a gente vai ter um jardim para pura contemplação que fica lá e ninguém cuida e fica, de certa forma, abandonado, e ele não cumpre a sua principal função, que é participar, né, alegrar também a vida das pessoas, ou também criando alguma dificuldade, alguma barreira, né, como o próprio cuidado. Às vezes a gente quer fazer uma coisa muito complexa, tem uma ideia que é muito bacana, é muito bonito dentro da nossa cabeça, mas a gente tem que lembrar, enquanto profissionais, quando a gente está fazendo um paisagismo, essa paisagem, quem vai admirar essa paisagem não sou eu, né? É o cliente que está contratando, a pessoa que está esperando. Então a gente vai fazer esse estudo, né, essa identificação do perfil dessa pessoa, do que ela gosta, da onde ela frequenta, qual é as imagens de referência que ela tem. Hoje em dia com a internet isso é muito legal, tem muita ferramenta para isso, né, tem muita imagem disponível, mas a gente também tem que procurar as nossas próprias referências. Como eu venho do ramo da agronomia e da agroecologia, eu já vou deixar desde já aberto para vocês fazerem perguntas ali no chat, daqui a pouco a gente conversa, tá? Eu não vou me estender muito, eu vou só abrir mesmo a conversa, trazendo essa perspectiva um pouco diferente do que o paisagismo clássico vai trazer, que é formar cenários é, herméticos, assim, muito planejados, muito detalhados. A gente vai estar trabalhando numa linha um pouco que valoriza mais a biodiversidade. Então a gente vai entender um pouco sobre o local, né, sobre o ambiente que a gente está trabalhando. Eu moro aqui na região em Piraquara, próximo de Curitiba, né, no Paraná, região sul do Brasil. Então a gente tem condição climática aqui muito própria, né? A gente está perto de 1.000 metros de altitude, então as plantas que a gente tem aqui são muito diferentes das plantas que a gente tem, por exemplo, ao nível do mar, né? Se a gente considerar, por exemplo, o Rio de Janeiro, ou todas as cidades litorâneas aí que boa parte da população brasileira se concentra. E aí, se você pegar uma região mais ao norte, né, mais perto de Manaus, ali, né, da Amazônia, Nordeste, ou extremo sul, os Pampas Gaúcho, então a gente tem diferentes perfis e diferentes biomas, né, ao longo do Brasil, e todos eles são muito ricos
né, ao fornecer materiais para paisagismo. Mas é sempre aconselhável você identificar muito bem aonde você está e aonde você está pisando para saber que tipo de paisagem a gente vai querer montar, certo? Então, falando rapidamente sobre alguns conceitos básicos de paisagismo, bem básico, para a gente nortear, né, um pouco aqui a nossa conversa, né, a gente vai dizer aquilo que a gente procura rapidamente, assim, ao montar uma paisagem ou trabalhar num paisagismo, seja ele numa área pequena, seja numa casa, num jardim, numa sacada, ou numa área pública, né? A gente pode pensar num parque, numa praça, num condomínio, né? Então a gente tem que olhar sempre, né, a representação idealizada da paisagem, né, que ela é moldada pelo ser humano. Então, quando a gente está atendendo um determinado tipo de cliente, um determinado tipo de público, qual é a visualização que essa pessoa tem do mundo que o cerca? Esse é um trabalho muito interessante e muito importante que vai fazer toda a diferença no sucesso do paisagismo. Você tem que procurar enxergar aquilo que a pessoa está procurando ver, né? E montar a paisagem a partir, né, dessa comunicação, né, que às vezes não é verbal. Ela vai muito pelo lado da sensação, do sentimento. Porque o paisagismo também ele vai estar trabalhando com plantas e com objetos e equipamentos que não lidam apenas com a questão visual. Ele vai estar trabalhando muito com a questão sensorial, né, os aromas, o tato, o sentido, né, é, né, o próprio som também, né, pode ser muito bem trabalhado, observado, tanto para você criar zonas com barreiras sonoras, que hoje é muito importante, tem regiões onde o barulho é muito grande e isso atrapalha bastante a, né, o conforto do lugar. E através do paisagismo a gente pode reduzir, né, bastante a poluição sonora também. Então vamos olhar para um aspecto um pouco mais amplo, né? Ele tem, além da utilidade visual, ele tem que atender a outros sentidos também. Isso é muito importante. Porque o paisagismo, né, a análise da paisagem, né, um jardim bem feito e bem trabalhado, ele é interativo. Ele vai trazer a pessoa para dentro. E ele vai para dentro da pessoa também. Porque a pessoa vai sair dali e carregar aquela imagem. E vai se sentir melhor se o ambiente for agradável. E o contrário também é verdadeiro. Vai se sentir mal se o ambiente é desagradável. Quando você entra numa rua onde as casas são muito feias, tem lixo espalhado para tudo quanto lugar, você vai ver que o teu nível de tensão aumenta. Teu nível de... A relação com o lugar não é legal. Ao mesmo tempo que você entrar num jardim florido, belo, com tudo organizadinho, bonitinho, no seu devido lugar, onde até os defeitos têm o seu lugar, né? Porque nada é perfeito nessa vida. Então dá valor até para os defeitos, mas entendendo que eles são passageiros, aí você vai se sentir melhor. E é isso que a gente procura no trabalho com paisagismo. Também tem que entender que esse modelo ele é dinâmico. Ele está sempre mudando. Ele não é estático. Você fez um jardim hoje, ele vai se permanecer assim para o resto da vida. Isso não existe. Você vai ter variações sazonais de época do ano. Você vai ter variação com o clima. Você vai ter um tipo de visualização durante o dia, você vai ter um tipo de visualização durante a noite. Nesse sentido, a iluminação também entra dentro do trabalho de paisagismo. Né? Você planejar uma iluminação dá todo o valor para um paisagismo, mas ao mesmo tempo que a iluminação também causa um impacto nas plantas. Então a gente tem que ver que tipo de planta tolera e suporta muito bem esse modelo, certo? Outra coisa interessante, a gente sempre buscar entender isso, quando a gente busca referências e vai buscar um modelo para criar um paisagismo ou um jardim novo ou diferente, né? É entender que cada paisagem, cada jardim tem a sua identidade própria. Você pode buscar algo parecido com aquilo que você já viu em algum lugar, mas reproduzir perfeitamente como é lá, você não vai conseguir, porque nem é esse o objetivo. Né? Você pode procurar inspirações. E as inspirações, elas são muito importantes. Mas agora, você tentar recriar cenários herméticos com paisagem natural, isso não costuma dar certo e não fica legal. Então é muito importante criar uma identidade própria para esse jardim. E essa identidade vem daquele processo de avaliação
né, do simbolismo de cada planta, do simbolismo de cada objeto, de cada equipamento dentro de um jardim. Né? Então, assim, a gente pode resumir como paisagismo, né, a arte de conectar um ambiente construído, o ser humano e a natureza, através do uso de plantas e equipamentos dispostos de maneira estética, artística e que, quando bem projetado e planejado e executado, promove melhoria à saúde do meio ambiente, da edificação e dos indivíduos. Veja bem que a gente está falando em melhoria da saúde do meio ambiente, ou seja, a saúde das plantas e os organismos vivos que ali habitam, das habitações e edificações, porque as construções também assumem uma vida própria, um papel importante dentro do paisagismo, que ele, quando a paisagem ela é integrada à construção e a construção ela é integrada à paisagem cria uma relação harmônica, e a relação harmônica é o que confere beleza às pessoas. Então, toda relação, quando ela é harmônica, a pessoa bate o olho e fala, pá, é bonito. Não importa se ela gosta do amarelo, do vermelho, do preto, do branco. Se há harmonia entre o amarelo, o vermelho, o preto e o branco, vai haver beleza. Se não há harmonia, por mais que eu goste de todas essas cores, não vai haver beleza, porque alguma coisa vai estar fora do contexto. Você vai olhar aquilo e falar, isso aqui não está muito certo, né? E aí você vai ficar procurando esses defeitinhos, né, que a gente chama. Bom, eu também, a gente olhando nessa a saúde do meio ambiente, a edificação dos indivíduos, né? É importante sempre lembrar que a arte e a beleza têm o poder de curar. E isso é fato, gente. Hoje, o mundo tão estressado, um dia estressante, a gente com tantos problemas ao dia a dia, pouco tempo a gente tem para parar e contemplar a natureza. Nesse sentido, um vaso de planta, um arranjo de planta bonitinho em cima da mesa já pode ser um arranjo que vai, né, trazer para nós uma beleza, né, uma beleza estética, uma beleza visual, e aquela parada do dia que você precisa, às vezes, simplesmente para contemplar a vida, para lembrar que você está vivo, para lembrar que a gente não é máquina, né, que a gente faz parte de um todo muito maior. E, e a ferramenta que eu uso dentro do meu trabalho é criar esses ambientes, esses espaços onde a pessoa possa, opa, peraí, olha que legal, aqui tem uma fruta, essa fruta é diferente, aquela planta, aquela folha, olha a textura, o valor. Então isso tudo entra dentro do processo do paisagismo, certo? Eu trabalho muito dentro da linha do paisagismo produtivo, né? Que é uma corrente dentro do paisagismo que busca a associação da produção de alimentos, plantas medicinais, plantas condimentares, né? Junto com plantas ornamentais na composição paisagística. Isso promove uma interação diferenciada, né? Uma relação diferente com o jardim da pessoa, porque ela vai poder se alimentar daquilo, ela vai poder sentir os aromas, os odores, ter um remédio, resgatar também conhecimentos ancestrais, né? É comum a gente colocar, às vezes, a babosa, a tansagem, a pulmonária dentro do jardim, daí a pessoa fala assim, poxa, minha avó me dava chá dessa florzinha aqui, para que é mesmo? Ah, esse chá aqui é um anti-inflamatório natural, dos bons. Tá com dor de garganta? Toma um chazinho de tanchais. Olha aqui, tem tanchais que é espontânea no teu jardim. Nasce na porta da tua casa. É o remédio que a natureza está te dando. Vamos aproveitar isso, né? Então é diferente daquela visão hermética, onde a grama é só grama. Onde uma parede de árvore, uma cerca viva, é só cipreste, não tem outra planta. Quando a gente vai falar no paisagismo produtivo, você vai fazer uma cerca viva com cipreste, com uma pereira, com um pé de maçã, um pêssego, com uma fruta, né, ou com uma planta ornamental, com uma trepadeira, um maracujá, e aí a gente vai, daí por diante. Bom, então quando a gente fala em paisagismo, a gente está trabalhando a paisagem, né? Então vamos olhar um pouquinho para isso. A paisagem é um conjunto de cenários naturais ou artificial, no caso quando há a intervenção humana, né? Que onde o homem, além de um observador, ele é um transformador desse elemento que compõe aquele determinado sítio, aquele determinado local. Então, quando a gente está falando da paisagem, a gente está falando do cenário natural com a presença do homem. E esse ser humano, ele interfere nessa paisagem, tanto positivamente como negativamente. Né? No caso do paisagismo, a gente vai procurar uma paisagem mais bela. Né? Para isso, a gente vai olhar o quê? O entorno. O que tem em volta desse espaço? O que cabe aqui? O que não cabe aqui?
Não adianta ter uma... Aqui tem muita araucária na minha região. Eu acho uma árvore linda. Quem não conhece araucária, eu recomendo que vai procurar umas fotos lindas. Tem uma araucária aqui na frente da nossa casa que tem 300 anos de idade. Né? Precisa de 4 pessoas para abraçar uma árvore dessa. Né? A Raridade, né? envergadura... Raridade, bem rara. A envergadura dela deve dar algo em torno de uns 70, É, 80 metros de raio. Né? É linda, maravilhosa. nossa, Só que não dá para ter em todo lugar. Graças a Deus eu moro num sítio é, dentro da cidade, a gente tem espaço. Mas, né, dá para reproduzir isso. Também trabalho com mini plantas, mini bonsais, mas não é a mesma coisa, lógico. Mas a gente tem que ter essa noção do entorno, que cabe ali, o que não cabe, né? O relevo é importante a gente observar, o clima, né, a vegetação nativa, local, aonde você está. Se nesse local, por exemplo, não adianta eu pegar uma semente de araucária aqui e levar para uma região lá do Rio de Janeiro, Espírito Santo, ou mesmo nos Pampas Gaúcho, Mato Grosso, não vai dar certo. É uma planta que ela necessita de clima, temperatura e altitude que a gente tem aqui. Eu já vou falar mais uns 2, 3 minutinhos e eu vou interromper para que a gente siga conversando juntos. Orientação solar, sol nascente, sol poente, face norte, tudo isso interfere nas plantas. Tem plantas que são mais respondem melhor a uma condição de pleno sol, outras que respondem melhor a uma condição de sombra, outras de meia sombra. Né? A gente precisa ter esse estudo prévio antes de montar um jardim e colocar as plantas no seu lugar certo. Senão, vai dar errado. Né? Você fala, por que aconteceu? Ah, às vezes a gente tenta e sem querer acerta, né? Mas esse estudo prévio ele faz muita diferença, sim. Eu sempre recomendo, vai estudar a planta e o lugar que você está para ver se as coisas vão dar certo como você está pensando, né? Para não ter frustração já de saída, né? Porque lá na frente pode acontecer um problema, mas se já arrancar errado que não tá legal, né? Observar as estações do ano, as plantas mudam conforme as estações do ano, né? Elas têm época, tem gente que quer jardim florido o ano todo, daí planta só uma variedade de planta. Quando o cara planta lá só, sei lá, íris, né? Vou dar um exemplo, uma planta, íris. Íris dá flor várias vezes ao ano, mas ele planta, né, só íris e quer ter flor o ano todo. Então isso não vai acontecer, só vai acontecer se você tiver biodiversidade. E é isso que acontece. Ventos predominantes, tem planta que é mais sensível, tem planta que gosta de uma situação que tenha mais vento, né? Os contornos naturais da vegetação, aí a gente pode olhar os contornos naturais e os artificiais também, né? Muros, paredes, edificações, temos que olhar para isso também. Né? As circulações e caminhos são muito importantes, normalmente eu começo todo o planejamento a partir da circulação e o caminho, porque a partir dali você vai ter os pontos de vista. Né? Você pode criar, mudando o caminho, mudando uma direção, botando uma curva ou endireitando, enfim, mudando um caminho mesmo, você pode mudar toda a perspectiva que você tem do jardim. Você pode mudar o teu ponto focal e deslocar ele para um ponto que seja mais belo, mais bonito. Muitas vezes a mudança de caminho ela causa uma baita mudança na paisagem. Né? A pessoa vai enxergar aquilo que ela não via. E já rapidamente sobre composição da paisagem, a gente já vai observar e já montando o jardim, né, a textura, né, que é aquela parte da superfície dos objetos. Eu vou mostrar isso nas fotos depois, que é mais fácil de entender. Dominância, né, aquela planta que pode ser superior, né, às outras, ela vai ter uma projeção, como eu dei o exemplo da araucária aqui, que a gente tem uma araucária enorme, e é ela, né, a gente jogou uma luz nela e não tem muito o que fazer, porque ela tomou a conta da paisagem. E a gente valoriza isso, né? Contraste com diferentes cores, diferentes, né, texturas também. O equilíbrio, né? A gente também tem que tomar cuidado para não fazer as coisas muito distantes, porque a beleza também está, né, nessa parte de buscar esse equilíbrio, né, entre diferentes plantas, texturas, cores, alturas, né? É preciso manter uma noção de ordem e organização para buscar o equilíbrio. Não adianta a gente querer espalhar as coisas de qualquer jeito, você vai ter um jardim de qualquer jeito. Né? Mas se você faz esse equilíbrio, você ganha ganha em beleza e ganha em proporção também. Né? Proporção entre as plantas para buscar harmonia. Né? A harmonia a gente já falou que é aquilo que quando tudo combina bem, quando você escuta uma música e você não consegue diferenciar um instrumento do outro, você escuta uma orquestra e está tudo tão
tão afinado que você não consegue, né, distinguir um instrumento do outro, você tem uma relação harmônica. Mesma coisa no jardim, né? A coisa cria aquilo que a gente procura no jardim, que é unidade. Né? Aquilo é tão único, é tão próprio, que ele existe por si só. A gente vai ali apenas aparar as arestas, cortar os cabelos, né? E, e por aí vai. Então, todos esses conceitos são conceitos bem básicos, né? Mas são fundamentais para a gente montar uma paisagem, transformar um lugar. Eu digo que um paisagismo, um jardim bem feito, ele transforma o lugar, ele transforma a vida das pessoas e para melhor, né? Se for bem feito. Senão ele pode fazer o contrário também. Certo? Vocês querem? Peço desculpas, prof, que eu caí aqui. Eu acho que foi a conexão ou o servidor mesmo. Não se machucou? Isso que é importante. Não, Tá tudo bem. Mas então eu estava encerrando essa primeira fala, abrindo para perguntas, né? Para a gente conversar um pouquinho. tá. Eles falaram que, deixa eu voltar lá no começo, né? Até eles pediram para se você puder disponibilizar por escrito o conceito de paisagismo que você falou ali. Eu até tenho um documentinho aqui, que o prof elaborou a aula, também tem o conceito aqui, né? E Tem se aquele quiser, eu posso passar roteirinho, depois ele para vocês. pode passar para eles esse roteirinho Isso, que é isso. mais ou menos isso que a gente. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que que eles falaram. Ah, hum, hum. Professor, poderia falar um pouco do seu processo de criação, desde a ideia, croquis, etc. Como que funciona esse processo de criação, por exemplo, um projeto? A Fernanda pediu aqui. Maria Fernanda, perdão. Certo, assim, é muito relativo, tá? Depende muito do que a gente está trabalhando. Normalmente a gente trabalha aqui com os clientes vêm até nós dizendo eu quero fazer uma coisa diferente no meu quintal. Tá, e a gente vai buscar fazer uma entrevista, né, que a gente chama até de anamnese, a gente pode fazer um questionário com uma conversa, né, uma entrevista com esse cliente para saber um pouquinho da história dele. Me conta de onde você veio, o que que você gosta, o que que você fazia na tua infância, o que que te remete a bons momentos, né? Eu, por exemplo, tenho uma relação muito forte com o pé de mexerica. Mas não é aquela mexerica que a gente compra no mercado, sabe? É aquela mexerica da minha infância que tinha no quintal da minha casa. Então eu sempre vou procurar colocar um pé de mexerica e tangerina, porque eu gosto. Eu acho bonito, eu acho lindo, eu acho cheiroso. Então eu gosto do cheiro da mexerica. Quando eu chego num quintal e eu vejo um pé de mexerica, eu já vou lá, pego uma folhinha, esfrego na mão e aquele cheiro me alegra. Entendeu? É uma experiência minha. Então a gente tem que procurar muito a experiência do cliente. Ah, local público, não é individual, não é personalizado. Bom, então a gente vai olhar um pouco mais as paisagens genéricas, né? Aquilo tipo de paisagem que combina com o local. E normalmente, quando a gente trabalha com paisagens genéricas, a gente vai procurar aquilo que é de fácil manutenção. Sempre que a gente vai construir um jardim, a gente tem que olhar muito bem para a manutenção desse jardim, porque ele tem que permanecer bonito. Né? Não adianta eu fazer um jardim bonito hoje, Uhum. daqui um mês ele tá caidão e dá todo aquele trabalho, né? Às vezes eu vejo nas cidades assim, eu acho isso uma insanidade, né? Aquelas floreiras enormes, assim, aquelas ruas cheias de floreira. Daí tá lindo num dia. 2 semanas depois, estão arrancando e plantando tudo de novo. Porque se você não fizer isso, não vai ficar bonito. Né? Usa planta de ciclo muito curto e uma única variedade de planta. Explorar também, eu gosto muito de trabalhar com uso e reuso de materiais. Né? Eu vou mostrar um exemplo aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês rapidinho, que inclusive é uma área que um exemplo, né, de um paisagismo que a gente fez, esse aqui foi em 2020. Né? Ele vai começar com uma foto da feirinha aqui, mas aí a gente já vai para frente, depois eu falo da feira, porque isso aqui é um trabalho que a gente fez numa praça, certo? Mas enfim, eu vou pular aqui por uma questão de tempo e esse aqui combina melhor do que a gente estava falando, né? Você estava falando desse processo criativo aqui. Isso aqui é um fundo terreno de uma obra, né? Todo o resíduo, terminaram a obra, um prédio de 4 andares, isso aqui era o fundo do terreno que era todo o resíduo lixo da obra estava amontoado aqui. Então essas pedras quebradas,
Tinha já essa jabuticabeira ali do centro, que vocês conseguem ver. Lá no canto tem o xaxim, tinha uma outra arvoreta ali. E aqui essas barras de ferro estavam tudo jogadas no terreno, sobrou da obra. Lá atrás, vocês estão vendo que tem um conjunto de vasos de plantas? O que ancora aquele conjunto de vasos de plantas ali é uma grade que tinha na casa que foi demolida antes daquela obra. Sabe aquelas grades de proteção que coloca na janela? A gente usou ela como suporte para fazer, vou colocar na parede. Esses vasos eram todos também resto que tinha lá, a gente reciclou e reaproveitou e reutilizou tudo e criou novas composições. A pessoa desse jardim aqui específico, ela gosta muito de lidar com planta. Ela tinha muito vasinho com planta que ela produzia os vasinhos lá. Ah, esse aqui é o meu pezinho de samambaia, estava dando filhotinho e eu multipliquei, ela gosta de fazer. Então a gente fez para ela aqui, ó, uma bancada de trabalho. E você acredita qual foi a parte mais que ela mais gostou do jardim? A bancada, porque era o lugar que ela conseguia trabalhar sem se machucar, sem sujar, entendeu? Lá um escritório de uma imobiliária, né? Então ela dava, ficava, né, qualquer hora, momento do dia, ela lá pegava, mexia com a terrinha, não se sujava, estava tudo na mão. Ela gostava de mexer. Então para ela isso era importante, né? Então assim, tem que saber o que é importante para o cliente. Aqui a gente já fez uma planta mais viçosa, né? A gente lembra que eu falei em movimento, em textura, em diferentes composições. Aqui a gente tem mais de 60 plantas diferentes montando essa composição. E veja que ela criou uma unidade onde você tem um destaque, onde você tem uma planta que está, né, se sobrepondo, mas as outras formam um cenário que compartilha com ela, né? Aqui vista de um outro ângulo de perspectiva, olha lá a bancadinha, olha lá o resíduo da obra lá, a grade, formando né, como é que é, um suporte, né, para as plantas, né? É um exemplo. Outra coisa, ó, as samambaias, que ela tanto gostava das samambaias dela não tinha de pôr, a gente pendurou na jabuticabeira, né? Então, assim, é uma questão de processo criativo também, né, gente? A gente tem que usar a criatividade. As bordaduras, né? Se separar os espaços, tinha o resto de pedra, tinha grama, a gente fez uma transição ali, né? Isso também demarca bem o espaço. Eu não sei se eu respondi ou se eu confundi, mas enfim. Não, mas é bem interessante, prof, esse teu exemplo. Eu estava lembrando aqui que a minha mãe, esse teu jardim lembra muito o quintal da minha mãe. Inclusive, ela está aqui no Curitiba comigo, está aqui na sala aqui da minha casa agora. E ela também tem um espaço atrás que tem duas jabuticabeiras assim, e ela foi utilizando alguns itens que tinham mesmo, né, de reforma que ela fez. Ela colocou, onde ela fez tipo, uma piscina, fez um jardim, de um muro branco também. E um dos itens é uma grade assim de janela. E aí, como meu pai também trabalha com bicicletas, ela pegou uma bicicleta velha, pintou ela toda de lilás, coisa mais linda ficou. Lilazinha, e aí colocou, pendurou a samambaia, pendurou uns vasinhos de flores, e aí todo aquele verde deu aquele contraste ali com o coloridinho também, ficou bem legal. Aí ela utilizou vários itens também de reciclagem, pedras, grades, para complementar. Então, é uma sugestão muito boa, né? Às vezes a gente acha que não tem os recursos, mas também a utilização, né, desses resíduos proporciona aí algum projeto, né? Alguma melhoria no lugar. Essa é uma proposta, né? Porque às vezes os Sim. clientes não querem, tipo, tira tudo e eu Ah, quero novo. Isso é o exatamente. comum. Que é tudo novo. Isso é o comum, né? É, Então, a gente sempre tenta inserir isso assim, fala assim, não, peraí, né? Nesse caso é, aqui foi bem específico isso, tinha uma pilha de entulho e é. não tinha o que fazer com a pilha. Tirar o entulho de lá era mais difícil do que qualquer outra coisa. Então a gente teve que consumir com ele ali. Se olhar lá no fundo, ó, tem uma paredinha de madeira, ó, tudo o resto da obra de construção. Ali a gente tem uma Hum. composteira. E aqui a gente tem um degrau aqui com 3 lances onde a gente consumiu com entulho também. E ali ficou terra plantada, que era uma horta, né? Vamos ver se tem mais foto dessa linhagem. Mas enfim, vai depender muito também da proposta do cliente, né?
Exato. né? Aqui um É, arranjo porque um tem cliente pouco. que quer gastar, outro não quer gastar, É, né, prof? É, o não, orçamento é fala o bastante, orçamento que né? você tem. É o orçamento que você tem. Assim, um jardim desse aqui mesmo, ele. Vocês não tem uma perspectiva um pouco maior aqui. Olha aqui do lado, a gente tem as barras de cano aqui também, uma barra longa. Bom, depois eu Uhum. pego mais fotos ali. Tinha mais de 600 mudas aqui com o processo de irrigação, tudo porque ela queria a horta dela, ela se alimenta desse Uhum. jardim, né? Então, depende um tanto do que o cliente quer, mas a gente tem que olhar muito o lado ambiental também. A nossa realidade do dia de hoje, assim, da nossa vivência, a gente produz muito lixo, né? Isso é o comum, né? Infelizmente. E a gente produz muito resíduo. Então, a atividade do paisagismo, na minha opinião, isso daí vai ser bem divergente. Vocês vão encontrar outros paisagistas que têm uma linha totalmente diferente. Mas a minha opinião é a Uhum. seguinte: a gente está aqui para solucionar problemas ambientais, não criar mais. Então, se você está numa Sim. proposta, num paisagismo, É, você vai ter que fazer uma grande de uma revolução, entrar com máquina, entrar com é. equipamento pesado, arrancar, criar muito resíduo, gerar mais resíduo ainda, usar materiais que sejam contaminantes, né? Muito plástico, por exemplo. Plástico é terrível, não tem o que você fazer com plástico. Ele Hum. vai chegar uma hora que ele é lixo, né? E ele é até bonito às vezes, logo que você monta, né? Depois ele vai ficar feio. Então, eu gosto de pensar de que o paisagismo ele é uma solução ambiental para o planeta, que eu posso fazer dentro da minha casa. Eu estou me apropriando de Uhum. uma ferramenta que vai frear, por exemplo, o processo de aquecimento global. Ah, você está exagerando. Não estou, não. A agricultura urbana é uma grande de uma solução. Paisagismo produtivo, uma grande de uma solução que está ao alcance das pessoas. Não está lá longe, sabe? Está na hora da gente parar de terceirizar os problemas do planeta. Ele é problema nosso mesmo. Então, se a gente está fazendo uma atividade, isso é importante. Eu sempre converso isso com meus clientes. Se a gente vai fazer uma medida que vai criar mais problema ambiental do que você já tem, a gente tem que repensar essa medida. Ela tem que ser feita de uma maneira diferente, né? E aí a criatividade que entra no negócio. É, isso é importante. Foi Maria Fernanda que foi ela que fez aquela pergunta, né? Ela perguntou aqui, complementando a resposta, ela gostaria de saber se a ideia do jardim vem primeiro no 3D ou primeiro você faz o desenho 2D, né? E aí vai surgindo o 3D. Eu acho que é no meu ponto de vista como desenho, né, Maria Fernanda? Primeiro você faz um esquema 2D, né, um projeto 2D, e aí tu vai fazendo a composição 3D utilizando as plantas. O professor pode ter É, mais argumentos que é eu aí. eu começo pelos caminhos. Em 2D, né? Porque é mais fácil da gente Isso. representar no primeiro traço. Né? O primeiro traço do 2D, assim, uma planta baixa, você olha de cima, mas tem que visualizar ele em pé, assim, mais ou menos como isso aqui. Entendeu? Porque se você olhar de cima, você não vai entender. Se olhar só uma face, É, também você não vai entender. E se você cria um caminho, se você cria uma perspectiva, você vai criar um horizonte. Então, daí você vai ter que olhar esse horizonte. E é muito, muito difícil você representar o horizonte que você planeja em 2D. Aí você vai precisar de uma perspectiva terceira dimensão. Se você conseguir exato. montar ele em terceira dimensão com o software que tem hoje, até que essa parte é minha esposa que trabalha, né? Eu só dou as ideias e executo. Mas assim, ela faz aqui, a gente caminha, né, Uhum. pelo projeto. Aí é mais legal ainda, se você der movimento para o projeto. E essa outra pergunta é interessante porque é isso que vende o projeto, tá? Uma boa apresentação. Então, a primeira apresentação que você vai fazer para o cliente, ele vai olhar e vai falar, gostei ou não gostei. Se ele falar não gostei, ele vai procurar outra pessoa para fazer. Então, é importante É. caprichar na apresentação. E acho que dá para puxar um gancho com a pergunta da Valéria, né? O que o prof considera essencial para quem está iniciando na área do paisagismo e jardinagem? O o profissional é essencial ele saber, né? Primeiro é persistência. Você não vai acertar na primeira, você tem que continuar, tem que seguir. Às vezes você vai tentar a ideia, não vai dar certo, daí você tem que ter a humildade e falar, pô, não deu certo assim, vamos fazer diferente. Abrir a cabeça, sabe? A gente não pode ser hermético, a gente não pode ser
fechado dentro de caixinha, porque as plantas não são assim. Elas exigem muito da gente. Aí, para começar, outra dica, se aproxime de um bom profissional. Assim, foi assim que eu aprendi, trabalhando com bons profissionais. A gente não nasce sabendo tudo, a gente tem um monte de ideia bacana, a gente tem, olha, tem conhecimento, quando eu me É, formei em agronomia, eu fui para o mato. Eu morei 7 anos no mato e fiz todo o meu trabalho de pesquisa morando no mato, aprendendo sobre as plantas, exato. aprendendo com as plantas e com profissionais da área, com jardineiros profissionais, para chegar um dia assim e falar assim, olha, hoje eu tenho capacidade de fazer, né? Transformar os lugares, né? Então, eu acho que seria essas duas dicas básicas que não é só para quem está começando, não, é para todo mundo. Né? Eu mesmo hoje É. continuo aprendendo, né? Continuo aprendendo com bons profissionais jardineiros. Às vezes a pessoa não tem o conhecimento acadêmico, mas ela tem conhecimento prático. E isso é importante. E o conhecimento prático é importante, né? Porque eu também passei por essa É fase que nem você falou. A a gente junção tem dos dois, né? uma formação, mas a prática é só você se aproximando mesmo de alguns profissionais, para pegar a manha, como eu falo, né? A expertise ali de trabalhar. Então é bem importante também, né? Para quem está iniciando isso. E se tiver a oportunidade de ir fazendo aí, ó, estágios não, né, não Aham, remunerados, parcerias com empresa, tipo, trabalho voluntário, né? Aproveitar mesmo até as atividades extensionistas de vocês, que vocês têm aqui, para ir sim. praticando, né? Porque Às vezes vai com agregando floriculturas, né, experiência. também. Isso. Com- Uhum. daí você tem a vivência da convivência com as plantas, né? A convivência com as plantas, isso é importante, né? Se você tem espaço e conseguir cultivar alguma coisa também é ótimo. É isso. Prof, a Jéssica perguntou aqui onde buscar todas as informações das necessidades de cada planta para as diferentes regiões, né? Que ela diz que muitas vezes as próprias prefeituras não têm cuidado com a arborização da cidade. Acho que são duas coisas, dois assuntos um pouco diferentes, né? Um é assim, onde buscar informação. Hoje a gente tem, né, livros, tem guias, tem materiais aí bastante. Eu não recomendo usar demais as pesquisas via internet ou aquele software de reconhecimento, sabe? Isso não dá muito certo, né? A gente tem livros interessantes. Acho que eu tenho um aqui para demonstrar. Esse aqui, para mim, é um dos melhores livros que a gente tem hoje. Não é de paisagismo, ele é de plantas alimentícias não convencionais. Dessa mesma linha, desse mesmo autor aqui, que é o Lorenzi, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, Ah, Harry Lorenzi? Harry Lorenzi. Harry Lorenzi é Sim, a referência. Ele tem o Árvores é. Brasileiras, que é excelente, Plantas Medicinais, que é excelente, Excelente. e tem esse livro de punk assim, que ele é um livro lindo, Ah, olha só, esse aqui de punk, ó. Ele tem a identificação da planta, né? Todos os dados científicos que você precisa saber sobre essa planta, como você pode cultivar essa planta e como você pode consumi-la ainda como alimento, né? Aqui a gente tem, se não me engano, 700 plantas diferentes que são alimentos e que muitas delas são usadas em paisagismo, muitas, muitas. Então, todos os livros desse autor aqui, Lorenzi, são altamente recomendados, tá? Porque são mesmo. esse aqui é referência de valor, né? Internet você vai encontrar muita coisa, é fácil você se confundir e dar errado. Agora, a outra parte da pergunta era as prefeituras não sabem muito. Aí você É, entra. A arborização urbana é um grande problema para a gente hoje. Não por causa das árvores, mas por causa das pessoas, que não reconhecem mais as árvores como parte da cidade. Eu moro próximo de Curitiba. Curitiba sempre foi uma cidade muito arborizada. O que a gente vê nos últimos anos é as árvores sumindo e dando espaço para estrada, rua, né? A cidade hoje ela é construída para o trânsito de carros.
não é construída para o trânsito de pessoas. Então é uma questão do planejamento urbano que vem antes da arborização. Antes da arborização. Se a gente fosse construir uma cidade pensando nas pessoas, o que, que a gente ia procurar? Sombra ao meio-dia. É uma cidade quente aí, para o interior do Paraná, São Paulo, Santa, né? Mas para cima. Quais são os espaços públicos que oferecem uma sombra natural, por exemplo? Quais os espaços privados que têm área para a pessoa ter uma planta, um jardim? Então, assim, a gente tem. Aí é rever, né, como que a nossa sociedade tem ocupado os espaços urbanos. Porque a arborização urbana, hoje, ela é vista dentro do setor público mesmo como um problema, não como uma solução. Então a gente tem que rever tudo isso. E o fato das prefeituras não ter essa informação é de propósito, não é à toa. Elas não querem essa informação, não buscam. Então aí não vai resolver mesmo. Por isso que eu digo que são coisas diferentes. Mas boas referências a gente tem muito boas referências. É. O Lourenço eu usei muito também na graduação, porque tem as árvores brasileiras, As árvores árvores brasileiras. exóticas, E é um árvores. livro lindo, né? É um livro maravilhoso. Você fica ali horas florindo. Cara, é muito bom. Tem É tudo bom. sobre todas as espécies. Outro autor que eu gosto de indicar também é o Paulo Hernani Carvalho. Carvalho, Ele sim, a é gente usa muito, né? sobre Científico, né? árvores brasileiras, tem isso bem científico. Aham. É, depois eu dou um print, galera, para vocês ali na sala da coordenação de todos os livros do Lourenço ali. Isso. E Esse, com os principais livros para vocês pesquisarem, tá? é, e quem puder adquirir, ter esse livro como vai trabalhar com paisagismo e jardinagem, eu aconselho assim fazer um investimento para tua carreira, porque esses aqui já me salvaram de vários. É Isso. legal você falar com propriedade, né? É legal você chegar numa boa fonte e tomar água limpa, assim, é bom. Vamos ver lá o que o pessoal está falando. É, bom, muitos alunos aqui, a Silmara é bem ativa aqui na nossa tutoria, falou que ela, depois que ela começou o curso, ela modificou aí o jardim da casa dela. Que legal. Parece que tá numa casa nova. Tá, É vamos ver esse o aqui. poder. Vamos ver algo sobre jardins terapêuticos ou algo desse tipo? Vamos sim, Regiane, tá? Uhum. É, Os jardins terapêuticos, Valéria. eles são uma. Bom, continue aí, que eu já emendo na outra. Não, prof, tem alguma opinião de por que o poder público não tem interesse em trazer para os canteiros cidades do paisagismo produtivo, incluindo frutíferas, ervas, por exemplo? O que que é um paisagismo pobre e padrão, né? Sempre com o mesmo tipo de planta. Uhum. Boa pergunta da Valéria. Boa. Olha, acho que difícil é ter um cenário para todas as cidades e todos os locais, né? A gente vai ter, eu vou falar daquilo que eu conheço, daquilo que eu vejo de perto. Estou muito perto de Curitiba, a gente fez um trabalho bem interessante aqui com a Fazenda Urbana de Curitiba, primeira fazenda urbana dedicada aí à agricultura urbana. Até essa história é muito interessante porque ela surgiu depois de uma demanda da sociedade a partir de uma multa que um grupo aqui de Curitiba que começou a fazer paisagismo libertário, que eles chamavam, paisagismo libertário. Andava nas ruas e fazia hortas urbanas em diferentes locais da cidade, tinha muitas terreno baldio, espaços vazios na beira dos parques e tal, beira de rio, e vários grupos começaram a se articular e montar hortas urbanas, e a prefeitura se incomodou com isso e foi lá e começou a multar a galera. A galera multa. Só que isso gerou um efeito contrário, porque aquela multa, quem estava se recorrendo da multa começou a pedir laudos e pedir documentações. Eu participei desse processo também, a gente começou a se documentar. Assim, olha, não tem motivo para a prefeitura agir contra a agricultura urbana. Não tem, não existe motivo, não existe. Qualquer coisa que eles venham dizer é invenção, né? Porque de fato não tem por que não cultivar, ter uma paisagismo mais criativo dentro das cidades, vamos falar sério, não precisa disso. E aí a prefeitura se ligou, a prefeitura de Curitiba se ligou que a coisa assim estava ficando um marketing muito negativo para ela.
Ela se apropriou disso e falou, não, vamos fazer um processo de uma fazenda urbana. Fez um mega edital, gastou um monte de dinheiro para fazer uma obra faraônica para não fazer nada, porque não tinha as pessoas para executar. E aí a gente chegou lá e participou desse processo de execução. Eu vou até procurar aqui depois, mas eu tenho as fotos da construção ali do paisagismo de Curitiba, né, dessa, dessa ação, e foi uma ação que foi profundamente eleitoreira, né? E até hoje ela é usada como bastião eleitoral. Né? Então, assim, tem questões políticas que a gente tem que ver, né? Tem questões técnicas também, né? Porque, querendo ou não, tem poucas pessoas hoje, cada vez menos pessoas sabendo lidar com planta. Né? Muita pessoa sabendo lidar com documento, com escritório, com projeto, e poucas pessoas, cada vez menos pessoas sabendo lidar com plantas. Isso é um problema. Isso é um problema que a gente tem que enfrentar. E por isso que esse tipo de curso, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui agora é muito importante. Né? Porque a gente está reativando, talvez, aí as habilidades, né, de quem achou que isso não era importante. Mas é o nosso futuro. Né? A gente precisa passar por isso. Né? É. Bom, prof, a Josiane, nós temos mais 10 minutinhos aqui. A Josiane perguntou quais métodos utiliza para escolher um estilo de jardim para iniciar um projeto. Como identificar o melhor estilo? Aí depende muito do gosto, né? Do gosto de cada um. Então, acho que essa linha de anamnese, de você entender qual é o interesse do cliente, que tipo de imagem, que tipo de relação você quer passar, que a pessoa tem com o jardim, é mais importante do que tudo, né? Espaços menores, espaços pequenos, muito minimalistas, assim, o estilo de jardim japonês cai muito bem, né, porque ele também tem uma relação diferente, né, com a própria beleza, né, do espaço, né. Eu gosto muito, né, o estilo de trabalhar com mini plantas, com bonsai, isso é muito legal no espaço muito pequeno. Áreas muito grandes, assim, aqui no Brasil eu acho que na maior parte dos lugares aqui né, falando do nosso contexto, o estilo francês, que é aquele estilo muito que exige muita manutenção, muita reposição de planta aqui na região nossa, em Curitiba, existe muito. Jardim Botânico de Curitiba é estilo jardim francês. Coisa mais linda, mas é todo dia um monte de gente cuidando daquilo. Né? Ele exige muita mão de obra. Se você tem É, tempo, disposição e uma galera para cuidar daquilo, maravilha. Mas se você não tem isso, você vai ter que ir para modo um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais natural, né? Talvez um estilo mais inglês, é, assim, quando eu falo que eu sempre começo pelos caminhos, né? Eu gosto muito daquele estilo, quando a gente fala em estilo inglês, assim, aquele que tem os caminhos que tem esconderijos e diferentes cenários, né? Uma coisa que não é única, pelo contrário, são várias partes, né? Às vezes uma não se comunica com a outra, isso daí também é interessante, mas depende muito do perfil, né? O perfil por isso que traçar o perfil do teu cliente é muito importante. Daí você vai entender o que ele quer. é. Lembra que você não está E fazendo aí para o pessoal você, você está está falando fazendo para o aqui, cliente. lembra que vocês estão falando com o cliente. O pessoal está falando vários relatos deles aqui também trabalhando, que estão melhorando até nos projetos de atividade extensionista deles, de jardim sensorial. Pode sim, gente, usar frutíferas é uma boa ideia para colocar no paisagismo, com certeza. Qualquer projeto Sim, paisagístico você pode utilizar, só que fica a gosto do cliente, que nem o professor estava falando aqui, né? Se o cliente quer ou não quer, se ele se identifica com isso, né? sim. E uma outra pergunta que eles falaram aqui, se existe algum autor que escreveu sobre a mistura de plantas ornamentais com plantas comestíveis para compor um jardim? Existe o Knup, que ele é inclusive coautor desse aqui do Punks que eu falei para vocês. Vanderlei Tá. Ferreira Knup. É um baita de um escritor, ele não fala necessariamente sobre o paisagismo, mas ele vai falar muito sobre plantas alimentícias e plantas nativas e com potencial medicinal, com potencial aromático, com potencial que as plantas têm de produzir alimento ou produzir medicina. Que isso é legal também.
né? Eu gosto muito, eu trabalho muito com as punks. Inclusive, hoje a minha atividade aqui no sítio onde eu moro é de produtor agrícola mesmo. Eu produzo alimentos e eu trabalho com plantas alimentícias não convencionais, né? Hoje a gente entrega broto de chuchu, broto de batata doce, as partes que a gente, folha de batata doce, né? As folhas do chuchu que são comestíveis, a Ora pronobis, que é uma planta linda, que dá uma florada maravilhosa, cheia de espinho, excelente para uma cerca viva que você não quer que ninguém chegue perto, né? Todas as plantas têm a sua colocação, a sua utilidade, né? Então, às vezes a gente tem que olhar um pouquinho mais assim, conhecer bem a planta mesmo, pesquisar. Não tem muito outro jeito, né? E aí tentar inserindo onde cabe, onde não cabe, né? Acho que o Knup é o autor principal desse livro aqui que você indicou das punks, né? É, Eu tava sim, olhando sim. aqui, no link da. Eu mandei até o link para vocês aqui, pessoal, do livro da Amazon, só para vocês terem uma noção de como que é a capa dele e Aham. tudo mais. Tá? Eu não sei se ele já tem em PDF digital. Tem bastante material, gente. De agricultura urbana vocês vão encontrar muita coisa sobre paisagismo produtivo. Eu não sei se Paisagismo tem em produtivo. PDF, mas eu acho que não. Esse aqui talvez não, mas assim, se vocês Esse não. procurarem como referência de agricultura urbana, vocês vão encontrar muito material bom que serve de base para o paisagismo produtivo. É ali que a gente vai beber, porque o manejo é diferente, a interação é diferente, e é isso que é legal, né? Mas tem que ver se o cliente está disposto a isso, né? Se ele não está, É. é outra Até a história. Cleidiane tá. Verdade. Ó, a Cleidiane falou que depois do curso ela se mudou para o interior, mudou a paisagem do quintal dela. Tem muitos pés de caqui, agora tem muitas frutíferas, hortas, flores comestíveis, punks, virou referência para os vizinhos. Então o pessoal está Que relatando bastante legal, aqui. legal. Eu gosto muito de trabalhar com as punks e com as nativas, as espontâneas, né, que a gente Uhum. chama. A Maria Fernanda falou que às vezes nascem plantas espontâneas no jardim. Ela falou que tem dificuldade de identificar. Eu até falei aqui para ela no chat que no começo realmente é difícil identificar algumas plantas, né, prof? E às vezes a gente Sim, vem junto ali até algumas plantas daninhas também, né? Então, com o tempo a gente vai desenvolvendo esse olhar clínico também para identificação. é, então, isso que é o interessante, né, que é a convivência, todo dia a gente vai aprendendo mais com as plantas, né, mas muitas delas, muitas, das espontâneas, assim, a maior parte delas são comestíveis ou são medicinais. Picão preto. Picão preto é aquele pico-pico que fica na roupa assim, comum, tem no Brasil inteiro, qualquer lugar. Se mexeu na terra, ele aparece. Uhum, Baita no alimento, gostoso pra caramba, chá, excelente, bom pra pele, né? Bom pros cabelos. Tansagem, outro mato que nasce. Dente de leão, almeirão do campo. uhum. Tudo isso é comestível, gente. Tudo isso e é bom para a saúde. Não é só comestível. Essa que é a questão. Não trata-se de ser apenas comestível. É um baita de um remédio, né? O nosso alimento é o nosso primeiro remédio. Então, se a gente começa a cultivar nossos alimentos, a gente vai começar a ver beleza nas plantas e começa a colocar ela junto, né? Quer ver uma coisa que fica linda assim nessa época do ano agora é um canteiro de beterraba no meio de um jardim, porque tem aquela folha roxa, quanto mais frio, mais roxa ela fica e mais muda de cor e vai crescendo e vai virando aquele mato bonito, né? A cenoura também fica bem legal como uma forração de 40, 50 centímetros de altura. Estou falando só da parte de cima da flor. Uhum. A flor é cheirosa, é gostosa, é boa de comer também. As flores comestíveis, então, nossa, tem um monte. Capuchinha é um exemplo, né? As dálias, eu uso muito dália no paisagismo, eu adoro dália. É uma planta que eu gosto. E a flor é comestível, a raiz é comestível. E é remédio também. Se a gente for entrar nesse. Tem vários que são medicinais, né? Picão cura, é, Aham. Picão é pra tudo que é alergia de teria, pele. Aham. Problema de pele é picão e cura mesmo, sabe? teria em bebê, Teria em bebê. terícia em bebê.
Outra planta Hum, que é muito bonita, que ela é da família das marantas, né? As marantas, assim, quem vai estudar ver sabe aquele jardim do Bullemac, assim, que é lindo, aquelas plantas maravilhosas. Uma das principais que ele usa muito são as marantas, né? Que são plantas nativas aqui do Brasil e que vão bem em toda a região, é de meia sombra, então às vezes é muito comum ver na sombra dos prédios, assim, é bem legal. Tipo, a costela de Adão, o fruto da costela de Adão é comestível. Ah, uhum. tem uma planta dessas da família das marantas que é a araruta, que dá flor e que é lindíssima. E a raiz dela é baita de um remédio, alimento assim, equivalente, próximo ao leite materno, para vocês terem uma ideia de tão nutritivo que é. E a gente não sabe disso, a gente está perdendo esses conhecimentos. Então, é legal, o jardim É, traz para a gente de volta essa raiz, né? A gente vai recuperar lá atrás. isso. Ah, eles queriam saber aqui, a Silmara perguntou, esses aplicativos que identificam as fotos das plantas, se é confiável. Identifica as plantas por foto, né? Eu tenho um aqui que se chama Picture This. Às vezes a gente, para quebrar o galho mesmo, usa ele, mas eu não acho que é 100% confiável. Às vezes você dá uma olhadinha ali e tu vê, não, mas isso aqui não é jabuticaba. Aí tu vai pesquisa na internet, pesquisa nos livros para ter certeza, né, prof? Eu até vou ver aqui, eu baixei um esses dias para usar, eu nunca tinha brincado com isso. Deixa eu só ver qual que é o nome. Picture This. Picture Esse This. até que é o melhor que tem, sabe? O Eu Picture achei legal This. porque esse aqui você Sim, constrói o teu jardim virtual, né? Isso que é bacana. Você tira a foto e sim. você vai localizando ali de repente. Só que assim, para identificação, e tem o PlantNet também. Tem esses dois. Uhum, Eu não gostei, vou ser sincero. Talvez alguém tenha se uhum, adaptado e achado bom, se tiver outra opinião aí que uhum. digam. Eu não gostei, porque você passa a imagem ali uma vez, e você passa a segunda confirmando, você passa a terceira confirmando, se você passar 10 vezes, você vai ter 7, 8, 10 plantas diferentes. É muito aleatório, não é É, preciso, não é preciso, sabe? não Então a é gente tem que preciso. aprender. E daí, assim, muda muito, né? Eu acho. Eu não sei o que é o catálogo dessas plantas, especialmente para planta nativa. Talvez para aquelas plantas assim que você já sabe mais ou menos qual é que é, e você precisa identificar, separar uma da outra, digamos assim, é essa ou aquela, para tirar uma dúvida, talvez sirva. Mas se você não conhece a planta e você vai confiar num aplicativo desse para fazer um relatório técnico, para fazer qualquer outra coisa, eu não uso, né? Assim, eu uso mais como curiosidade mesmo. Mas não é, para mim, não é uma fonte segura. É, só para ter uma noção ali, né? Procurar algum É, caminho às vezes, mas 100% não é. não, vai Não checar é confiável no 100%. livro ali que é mais seguro. Aham. Não é confiável 100%. A Mas Cleidiane falou ajuda, é aqui. uma ferramenta, assim, acho que ajuda, mas ela não Ajuda. resolve tudo. É. A Cleidiane falou que costumo dizer que no quintal nasce o que precisamos, voltando ao assunto, né? Das plantas que nascem para identificação. Costumo dizer que no quintal nasce o que precisamos para a nossa nutrição, a falta de conhecimento e o preconceito que atrapalha mesmo, né? Com certeza, Cleidiane. É verdade. É verdade. Preconceito mesmo, mas tem tudo que a gente precisa sempre. A Érica falando dos aplicativos, falou que ela usa o PlantNet e não gosta. A Nara falou que usa o Google Lens, mas precisa ter foto da flor, fruto e só a folha nem sempre funciona, tá? Então, Não, mais não. ou menos por esse caminho, gente. Eu ando muito no mato, sempre eu me acostumei a andar no mato, assim, e aprender a reconhecer as plantas em loco, né? Mas aprender assim, andando com mateiro, com gente muito mais experiente do que eu, né? E isso para É, mim fez isso é verdade. muita diferença, assim, muita diferença. Assim, você pega as nuances, assim, vai aprendendo sobre, mas assim, sobre a mata aqui da minha região. Se eu cair lá no meio do interior de São Paulo, né, uma região totalmente diferente, eu vou estar perdido. Vou ter que começar de novo. Sim, sim.
Gente, vocês têm mais alguma pergunta que já está na hora de a gente encerrar a nossa aula aqui? Uma perguntinha para finalizar. A Maria Fernanda falou que a gente aprende convivendo mesmo, né? Observando. Então, pessoal, com certeza é isso mesmo. Aprende observando, consultando bibliografia. E nós estamos sempre aqui na tutoria também para auxiliar vocês e o professor Adrian, tanto com qualquer dúvida da disciplina, também para identificação de plantas. Eu sou engenheira florestal, o Adrian é agrônomo. Então, a gente dá um jeito, a gente não sabe espécie, a gente dá um jeito de pesquisar também. Então, assim, a Valéria falou que amou a aula, a professora aqui também, que está no caminho certo. Com certeza, Valéria, e a gente quer trazer mais aulas nesse sentido para vocês também. Alguém me perguntou ali, foi o Franklin, sobre desenho, né? Como desenvolver desenho à mão. Franklin, depois manda uma tutoria para o prof lá na disciplina não sei se você está na disciplina de desenhos e projetos gráficos, ou manda na sala da coordenação a tutoria mesmo, que a gente dá umas dicas ali de como desenvolver o desenho à mão, tá bom? Então, ninguém fica desamparado aqui, né, prof? Todo mundo dá um jeito de ajudar os alunos em qualquer empreitada, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul. Desenho à mão aí vai muito da habilidade. Eu não sou muito habilidoso em desenhar com a mão, mas o que que eu faço? Eu uso papel milimetrado para só ter a noção das perspectivas, entendeu? Do Uhum, tamanho da isso, planta, porque isso é isso. importante para você montar um jardim. Às vezes você não precisa nem representar a planta como você acha que ela vai ficar e tal, bonita. Na tua cabeça você tem imagem, mas eu não tenho habilidade de desenhar muito bem. Mas eu preciso saber se cabe no espaço. Isso é importante. Se ela vai caber no espaço, então usa um papel milimetrado, né? Tira ali a medida que você tem e dentro daquela medida você faz o jogo, né? Que inclusive pode ser com imagens recortadas em cima do papel milimetrado, né? Você pode pegar uma revista legal, tem um monte de revista jardineiro aqui que Uhum. tem um monte de foto bonita, então eu consigo colocar elas dentro para você montar, brincar com a paisagem. Depois você faz o desenho aí. Quem trabalha com computador com AutoCAD, né? Tem outros Ah, programas aí. Monta tudo hoje. Você eles baixa usam o SketchUp bloco, também SketchUp bastante. também, SketchUp. A gente usa os dois aqui, o CAD e Uhum. o CAD para fazer o É, técnico e o SketchUp para fazer as elevações, fazer ah, os 3D, né? E aí é legal. O é. SketchUp é interessante. E tem vários outros aí hoje. Tem vários programas aí que Uhum. fazem isso. Eles usam bastante SketchUp aqui nos trabalhos, na disciplina. Eles começam fazendo, Aham, desenvolvendo isso, então já tem uma habilidade, alguns deles, né? Já há mais tempo. Mas para quem está começando agora também, gente, vai desenvolvendo à mão, vai desenvolvendo depois no software, né? Então a gente vai aham, ajustando com vocês aí também, tá? A gente está aí na tutoria para ajudar vocês com isso e vocês falaram aqui, né? Usem de teste mesmo os jardins dentro da casa de vocês, dos pais, dos vizinhos, né? Vão testando as espécies, vão vendo ali, identificando o que vai desenvolvendo, que é bem interessante vocês pegando experiência também, né? sim, isso é legal. E não precisa de área muito grande. Às vezes a gente acha que vou fazer um paisagismo, preciso de uma área enorme. Meu, quanto mais É, maior a área, mais difícil é de não, cuidar. Eu digo isso que verdade. hoje o meu quintal tem 160 mil metros. Então, haja coração, né? Muito serviço. Então a É. gente começa fazendo as pequenas áreas, pequenos arranjos. Olha aqui um arranjinho de punk hoje. Minha companheira fez aqui para ilustrar a mesa. Xícara, Ah, bem um bonito, arranjinho viu? simples. Sete sangria e folha de batata doce. A imagem não vai ficar parecendo igual, né? Gente, vai brincando com arranjo. É legal, porque daí você vai vendo se combina ou não, né? Você tem uma folha que é mais arroxeada, uma que tem a parte da frente é verde, a parte de trás é roxa, da mesma planta, Hum, né? Mexendo com cores. Nesse fundo não vai dar para ver, no fundo branco talvez seja mais legal. Mas enfim, arranjo que é mais fácil de fazer muito para o começo. interessante. É. Tem um aluno nosso que acho que ele está aqui na aula, o Lucas, acho que ele me mandou até na tutoria que ele fez um arranjo também. Então ele já está mais para frente que alguns alunos aqui, e ele mandou um arranjo que ele fez também num projeto, ficou muito bonito.
Até eu tava É. mostrando ali antes as fotos que eu ia falar justamente dos arranjos, assim, né? Uhum, Legal para a gente treinar, para a gente exercitar, montar diferentes arranjos. Você vai multiplicando as plantas que você tem, uhum. vai catando planta na rua, ganhando, roubando plantas dos vizinhos, dos amigos. Enfim, é que eu faço isso. Eu tenho muita planta, eu coleciono plantas, né? E adoro. Então a gente monta diferentes Sim. arranjos, daí você muda e vai brincando com isso. Isso que é legal. Porque tem que ser divertido. Se for por obrigação, vocês vão ver que chateia. Chega uma hora que você fala, não aguento mais. Não é esse o propósito. É. Não é esse o propósito. Porque exige demais, Bom, viu? gente. Do camarada. Isso aí. É. Então, gente, tá legal o nosso papo, prof, mas a gente vai ter que encerrar aqui. Vamos fazer mais vezes, se possível. Foi muito legal sua participação, sua contribuição aqui com bastante experiência. E agradeço muito pela oportunidade. Pessoal, obrigado por terem comparecido na aula, tá? Essa aula vai ficar gravada aqui para quem não assistiu poder assistir, então, depois, né? Então, qualquer dúvida, a gente está lá na tutoria, fiquem à vontade para tirar as dúvidas. Eu e o professor Ário, a gente está auxiliando sempre você no que for possível ali, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite a todos, bom descanso e tchau, tchau. Obrigada, prof. Quiser se despedir, fique à vontade. Tchau, eu que agradeço o convite, estou aqui à disposição também. Qualquer coisa, pode pegar com a professora Linéia ali o meu contato. Se alguém quiser conversar alguma coisa mais específica, me coloco à disposição, professora, que eu puder colaborar e agradeço muito pelo espaço aí. Boa sorte, pessoal. Vamos desejar aí para vocês serem promissores aí nas atividades, ok? Obrigado. Então tá. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.